7 de setembro tem uma tentativa de pacificação, pelo menos é o que é colocado. Como é que o senhor vê a situação política e também o clima entre, eu diria, partidos rivais hoje no Brasil? Como é que o senhor avalia essa situação? Bom, eu vou dizer algo que eu tenho dito com muita frequência e que muitas vezes parece uma coisa ingênua, que é a tese da pacificação, da tranquilização do país, né? Até porque não é uma coisa minha, não é uma coisa da minha cabeça, da minha memória, mas é uma determinação da própria Constituição Federal. E nós temos tido no Brasil, aliás, não é só do Brasil, lamento dizê-lo, né? Também no mundo, né? Uma divisão muito grande, que não é exatamente uma polarização, porque a polarização, na minha cabeça, traz a concepção de uma divergência de ideias, que é fundamental na democracia, de conceitos, programas. Que nós temos uma radicalização, ou seja, uma crueldade absoluta dos polos em que se distingue o país e hoje, lamentavelmente, o mundo, né? Então eu prego sempre isso, parece uma coisa ingênua, né? Mas de vez em quando eu tomo a liberdade, nas palestras que faço, de lembrar, apesar da ingenuidade, de lembrar 4 figuras, viu, Furlan? 2 enaltecidas ao longo do tempo e 2 desprezadas ao longo do tempo. Eu falo em Gandhi e Mandela, pacifistas que conquistaram o mundo exatamente pela tese da pacificação. Se eu falar do Hitler e o Stalin, também reconhecidos mundialmente, mas contestados, detestados, porque pregaram exatamente a não pacificação. Então eu insisto muito nisso, sem embargo da eventual e possível ingenuidade, mas, entretanto, sustentando que é o que a Constituição determina e que, lamentavelmente, não é obedecido. Por isso, presidente, eu aproveito para perguntar para o senhor a relação, com relação à atuação do Supremo, né? Muitos setores estão criticando, porque dizendo que o Supremo está passando a legislar, inclusive nessa polêmica em questão a liberação das drogas, do uso das drogas no Brasil. Eu gostaria de saber a opinião do senhor a respeito. Você sabe que o Supremo Tribunal Federal, como é óbvio, né, a jurisdição é inerte, ela só age se provocada. E o que tem acontecido é exato e precisamente isso, não só agora, mas ao longo do tempo eu fui presidente da Câmara 3 vezes, e quem mais provoca o Supremo Tribunal Federal é precisamente a classe política. São líderes, são presidentes de partidos, né, que vão a todo momento ao Supremo Tribunal Federal. E provocado, ele tem que decidir, que é o que tem acontecido. Eu sou um pouco contra essa tese de que há muito ativismo judicial, porque o ativismo deriva precisamente da provocação, até de setores que deveriam definir certas questões e que as levam ao Supremo Tribunal Federal. Presidente, falando ainda do Supremo, o que o senhor achou da declaração do presidente Lula, né, falando que o voto dos ministros não deveria se tornar público, não deveria ser conhecimento da população? Como que o senhor viu essa declaração? Eu acho absolutamente inviável, impossível, nos dias atuais, você não identificar o voto do ministro. É verdade que há precedentes. Você sabe que nos Estados Unidos, a Corte Suprema, né, a Corte Suprema, ela decide antes, depois leva os votos, inclusive os votos divergentes, para o plenário. Mas aqui no Brasil seria absolutamente impossível. Sobre ser, penso eu, inconstitucional, porque o tema da nossa Constituição é da publicidade de todos os atos públicos. E ato público aí significa o ato legislativo, o ato executivo e, igualmente, o ato jurisdicional. Então, seria absolutamente inviável, né? Tanto que, também lamento dizê-lo, né, a afirmação não foi bem recebida por ninguém. Acho que não há como modificar este sistema. O senhor avalia que também foi um erro histórico, como colocou o ministro Dias Toffoli, em relação à prisão do atual presidente Lula? Aí é uma questão judicial, né? Isto judicialmente foi definido num primeiro momento, de uma maneira, e subsequentemente de outra maneira. De modo que decisão judicial, para dizer uma obviedade, decisão que se cumpre. Presidente, o senhor teve experiência, né, em montar uma coalizão para governar durante os 2 anos. Como você está vendo essa mobilização aí do PT para trazer alguns partidos, né, o PP, os republicanos? O senhor acha que é um caminho viável? O senhor acha que com o PT é mais difícil? Eu acho indispensável. Indispensável por uma razão, volto a dizer, constitucional. Você, presidente da República, não governa se não tiver apoio do Congresso Nacional. É que nós temos no Brasil uma visão muito centralizadora. Nós achamos que o presidente pode tudo. E o presidente não pode. Só pode se tiver o apoio do Congresso Nacional. Você, presidente da República, manda projetos de lei, projetos de emenda à Constituição, edita medidas provisórias que têm que ser convertidas em lei. Se você não tiver apoio do Congresso, você não consegue governar. Então, é fundamental. Caducam. Claro, é fundamental que você traga o Congresso Nacional para mostrar ao povo que não apenas o presidente governa, o executivo governa, mas que o presidente governa juntamente com o legislativo,
que é uma coisa absolutamente democrática e participativa. Presidente, o senhor defende a reforma administrativa, já que a gente está em curso de uma reforma tributária? Eu acho o seguinte, viu, interessante, a reforma administrativa, curiosamente, é das mais complicadas, porque toda vez que você quer fazer uma reforma administrativa para aplicar já, não é? Você tem uma resistência muito grande, porque o Congresso Nacional é muito sensível às postulações do servidor público em geral, especialmente o servidor mais qualificado. Eu, por exemplo, no meu governo, eu fazia reformas administrativas silenciosas. Por exemplo, quando, num dado momento, eu recordo esse fato, havia cerca de 3.000 cargos em comissão que estavam vagos. E, estando vagos, eles podem ser eliminados por decreto, que foi o que eu fiz. Reforma administrativa silenciosa, primeiro ponto. Segundo ponto, no Banco do Brasil, uma ocasião, o Caffarelli, sendo o presidente do banco, me disse: olha, presidente, nós vamos eliminar várias agências, porque em cidades pequenas, às vezes, há 2 agências do Banco do Brasil, e vamos abrir um plano de demissão voluntária. Está autorizado. Foi feito de uma maneira, mais uma vez, silenciosa. Agora, quando você quer fazer uma reforma administrativa para aplicar já, há uma pressão muito grande no Congresso Nacional. Acho indispensável, mas não acho fácil. Presidente, o senhor comentaria a decisão sobre as pedaladas da presidente Dilma Rousseff? Eu lamento, eu tenho visto ali, confesso, eu tenho lamentado muito nos últimos tempos. É melhor olhar para frente. Mas a verdade é que eu lamento que as pessoas não examinem as questões. Você veja, o crime de responsabilidade política não tem nada a ver com o processo jurisdicional. O crime político é um crime você, quando é condenado, é uma questão de conveniência e oportunidade. O processo jurisdicional não, é das provas. Se as provas forem efetivas, muito bem, você não tem como ter esse juízo de oportunidade e conveniência. Mas no caso presente, é interessante, o Tribunal Regional Federal nada mais fez do que dizer: olha, não vou examinar o mérito, porque essa matéria já foi pré-examinada num crime de responsabilidade, já houve uma apenação, e por decisões anteriores que o Supremo já houvera dado, você não tem dupla condenação. Então não tem que examinar esse tema. Eu não sei como se alardeia, e hoje está muito na moda a tal narrativa, né? A narrativa é algo que supera a realidade, não é o fato presente. É que a narrativa é que houve absolvição. Não houve absolvição, não houve exame. A condenação ou não deu-se no Congresso Nacional. Essa história de dizer que é golpe, francamente, é porque não se lê a Constituição, né? A Constituição diz: se o presidente é afastado, assume o vice. Golpe haveria se tentassem fazer com que o vice-presidente o assumisse. E o que o senhor está esperando do Brasil na presidência do G20, reunião que começa esse fim de semana lá em Nova Delhi? Eu acho que é uma coisa importante. O G20 é importantíssimo porque une vários países, né? Até lamento, parece que a China não vai comparecer, né? Vai o primeiro-ministro. Vai o primeiro-ministro, não vai o Xi Jinping, primeiro, presidente, é verdade. O que ocorre é o seguinte: essas reuniões internacionais são importantíssimas, até para dar vitalidade para a ONU, né? A Organização das Nações Unidas, ela só subsiste, vigora e vai em frente, nos termos da paz, se houver conversa, diálogo entre os vários países. Então, acho fundamental que de tempos em tempos haja essa reunião do G20, né? O que o senhor acha da posição do Brasil em relação à guerra da Ucrânia? O senhor acha que Itamaraty, o presidente... Olha, eu compreendo um pouco a posição do presidente atual, sabe? Porque você veja, você faz parte do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. Como é que você vai, fazendo parte do BRICS, chicotear ou vergastar um dos seus integrantes, né? Eu compreendo um pouco a posição dele, né? Agora, é preciso, na verdade, acrescentar alguma coisa. É preciso dizer uma opção de paz imediatamente. Os setores diplomáticos têm que agir com intensidade absoluta, né? A ONU existe para isso. A ONU tem que atuar nessa questão com muito vigor, mas num vigor diplomático, né? Porque a guerra é sempre negativa, particularmente negativa para a Ucrânia, né?